Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e nesse canal aqui eu compartilho aulas gratuitamente de crochê para você que gosta de modelos novos, diferentes, exclusivos. Na videoaula de hoje eu trouxe esse modelo de bolsa bem estiloso, super luxuoso também. É um modelo de bolsa mais sofisticado para festas, formaturas, enfim. Então já deixa seu like aqui no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário também e compartilha esse vídeo, que dessa forma você contribui aqui com o meu trabalho e me motiva a trazer muito mais novidades para vocês. E esses são os materiais que eu vou utilizar na aula de hoje. Eu vou usar esse tubo de 500 gramas de fio poliéster 5 milímetros. É a primeira vez que eu estou usando esse fio, ele é mais larguinho do que o de 3 milímetros, então vou testar aqui com vocês a fazer esse modelo de bolsa. Eu também vou usar a agulha 4,5, que eu quero os pontos mais fechadinho e ela mais estruturada. A gente vai precisar de marcadores, tesoura, isqueiro e alguns acessórios também que eu vou mostrar mais na frente. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. Então, o primeiro passo, a gente vai fazer o círculo mágico. Essa é a forma como eu faço o círculo mágico. Cruzo as pontas do fio, conforme vocês podem ver. Passo a agulha nesse meio, pego uma laçada e faço esse nó inicial. Feito isso, eu vou trabalhar, vou fazer 3 pontos baixos dentro desse círculo mágico, conforme vocês podem ver, ó. Faço o primeiro, segundo e o terceiro. Agora, puxa a ponta desse fio pra gente fechar esse círculo, ó. Puxa bem pra ele ficar bem fechadinho mesmo. Agora, a gente vai fazer uma corrente. E agora, a gente vai trabalhar nesses pontos de base. Eu vou passar a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Esse é o padrão dessa peça, então a partir de agora a gente só vai trabalhar assim, passando a agulha pelo meio do ponto de base. Nesse primeiro ponto, ó, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro desse primeiro ponto, ó. Fiz o primeiro, agora o segundo. No ponto seguinte, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do ponto de base, ó. Primeiro, segundo. Já pega um marcador para a gente colocar nesse segundo ponto, que é o ponto do meio. Vocês vão saber por que a gente vai colocar esse marcador. Então, coloca o marcador agora nesse ponto e finaliza o terceiro ponto, ó. Terceiro ponto de base. Então, temos 3 pontos baixos, ó, dentro de um mesmo ponto. 2 pontos no início, 3 pontos no meio, e agora a gente finaliza com mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto de base. Faz uma corrente, vira a peça e a gente vai dar continuidade. Nessa carreira, a gente vai começar da mesma forma, começa fazendo 2 pontos baixos dentro do ponto de base, ó. Fiz o primeiro, segundo. Na sequência, eu faço mais um ponto baixo. No ponto seguinte, mais outro ponto baixo, ó. E nesse ponto do meio, onde a gente colocou o marcador, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro desse ponto de base, ó. Fiz o primeiro, no segundo. Nesse segundo ponto, eu já troco o marcador, porque sempre nesse ponto do meio a gente vai fazer mais 3 na carreira seguinte, ok? Então, por isso que a gente coloca o marcador para a gente não se perder. Finalizo o terceiro ponto, ó. Agora eu faço mais 2 pontos baixos nos pontos seguintes, um ponto, mais outro no ponto seguinte. E nesse último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do ponto de base. Esses 2 pontos baixos a gente chama também de ponto de aumento, tá? Eu tô falando 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, para quem tá iniciando ainda não tem muito conhecimento sobre pontos de aumento, então assim fica mais fácil. Então, a gente termina fazendo essa corrente, ó, vira a peça
E a gente começa a sequência da mesma forma, sempre nesse início a gente faz um ponto de aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E aí na sequência a gente dá continuidade fazendo pontos baixos, ó. Eu vou fazer 4 pontos baixos até a parte do meio onde tá o marcador, ó. Então fiz o segundo, vou fazer mais 2 pontos baixos. E onde tá o marcador, a gente vai fazer 3 pontos baixos, ó. Faz o primeiro, no segundo, a gente já troca o marcador para esse segundo ponto, ó. Finaliza o terceiro ponto. E agora a gente continua fazendo pontos baixos, ó, faz um ponto, na sequência mais outro. Mais outro ponto, esse é o terceiro. E agora o quarto. E aí, nesse último ponto dessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do ponto de base. Faz um e faz outro. Faz uma corrente agora, vira a peça e a gente vai repetir o mesmo padrão. Começa fazendo 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. E na sequência a gente vai fazer 6 pontos baixos em cada um desses pontos de base até a gente chegar lá no marcador, que é o ponto do meio. E essa é a nossa quinta carreira, tá, gente? Eu tô enumerando ali em cima, conforme vocês podem ver, para vocês não se perderem. Principalmente para quem tá iniciando agora, é bem fácil se perder aí a contagem dessas carreiras. Então, eu tô enumerando cada uma delas. E chegamos mais uma vez no nosso ponto do meio, onde está o marcador. Então, faz o primeiro ponto, faz o segundo, troca o marcador novamente. Finaliza o terceiro ponto e a gente dá continuidade na sequência. São 6 pontos baixos e no último ponto a gente faz um ponto de aumento. E finalizamos essa carreira com esses 2 pontos baixos, dentro do mesmo ponto de base. E aí a gente faz uma corrente, novamente, né, vira a peça, dá início com 2 pontos baixos. Na sequência, a gente faz 8 pontos baixos até a gente chegar lá no marcador. Chegamos no ponto do meio, a gente repete o mesmo padrão de antes, ó, faz o primeiro ponto, faz o segundo, troca o marcador. Faz o terceiro. E na sequência são 8 pontos baixos dentro de cada um desses pontos de base. No último ponto, vocês já sabem, 2 pontos baixos dentro do último ponto.
E agora vamos dar início à sétima carreira, então a gente começa da mesma forma, são 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto, e na sequência a gente vai fazer 10 pontos baixos em cada um desses pontos de base até a gente chegar lá no marcador novamente. Pronto, chegamos no marcador, a gente repete o mesmo padrão, um ponto baixo, no segundo ponto, troca o marcador, finaliza o terceiro. Na sequência, 10 pontos baixos em cada um dos pontos de base. O último ponto finaliza com 2 pontos baixos dentro do último ponto. Finalizamos a sétima carreira, faz uma corrente, vira a peça. Agora a gente vai começar a oitava. Então, começa a carreira, 2 pontos baixos. Na sequência, a gente faz 12 pontos baixos em cada um dos pontos de base, até a gente chegar lá no marcador. Chegamos no ponto do marcador, repete o mesmo padrão de antes. Um ponto baixo, no segundo ponto baixo, troca o marcador, faz o terceiro e aí a gente continua na sequência, né, fazendo 12 pontos baixos dentro de cada um dos pontos de base e no último ponto a gente faz 2 pontos baixos dentro do último ponto. Finalizamos a nossa oitava carreira, agora a gente vai para a nona carreira e última carreira que a gente vai fazer aumentos. A partir da 10ª carreira a gente já vai fazer pontos de diminuição, então vou ensinar para vocês todo o passo a passo. A gente começa a nona carreira fazendo 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. Na sequência a gente vai fazer 14 pontos baixos em cada um dos pontos de base, até a gente chegar lá no meio do marcador.
Pronto, lá no marcador a gente repete o mesmo padrão, né, são 3 pontos baixos dentro desse ponto do meio, coloca o marcador sempre no segundo ponto. E aí na sequência, 14 pontos baixos dentro de cada um dos pontos de base e finaliza com o último ponto fazendo 2 pontos baixos dentro do último ponto, faz uma corrente, a gente vai virar peça para dar início à 10ª carreira. E finalizamos a nossa 9ª carreira, que a gente fez aumento em todas as carreiras desde o início, conforme vocês viram. Agora eu vou tirar a medida para vocês, caso você esteja usando outro tipo de fio. Então essa vai ser a largura da bolsa, tá? Ela vai ficar com 18 centímetros. Se você quiser essa bolsa mais larga, então você dá continuidade. Você continua seguindo essa mesma sequência, tá? Até o tamanho desejado. Esse vai ser o tamanho que eu escolhi, 18 centímetros. E a partir de agora a gente não vai mais aumentar os lados, a gente vai subir essa peça para ela ficar assim, ó, retinha. Então agora a gente vai fazer pontos de diminuição, a gente não vai mais fazer aumentos. Então, a partir de agora, esse vai ser o novo padrão que a gente vai trabalhar até finalizar essa peça, tá? É um ponto de diminuição, ó. Então, passa a agulha no primeiro ponto, passa a agulha no segundo ponto, pega mais outra laçada, ó, fica com 3 laçadinhas na agulha e passa uma laçada por dentro dessas 3 laçadas. Esse é o ponto de diminuição. A partir de agora, a gente só vai trabalhar com ele no início de cada uma das carreiras, ok? No início e no final também. Igual a gente estava fazendo antes com ponto de aumento, a gente faz com ponto de diminuição. Na sequência, continua fazendo pontos baixos, da mesma forma de antes, continua fazendo pontos baixos até a gente chegar lá no marcador do meio, onde a gente vai repetir o padrão de antes. São 15 pontos baixos dentro de cada um desses pontos de base, ok? E aí chegamos no ponto do marcador, então a gente faz um ponto baixo, faz o segundo ponto baixo dentro do mesmo ponto e o terceiro, lembrando de colocar o marcador sempre no ponto do meio, no segundo ponto. E aí, na sequência, a gente vai fazer 15 pontos baixos em cada um dos pontos de base e vai sobrar 2 pontos no final. Esses 2 pontos a gente vai fazer um ponto de diminuição, igual a gente fez no início dessa carreira.
terminei os 15 pontos baixos. Conforme eu falei, vai sobrar esses 2 últimos pontos. Então, a gente vai fazer um ponto de diminuição, ó. Passo a agulha no primeiro ponto, pega uma laçada. Passa a agulha no segundo e último ponto, pega mais outra laçada, fica com 3 laçadinhas de agulha, passa uma laçada por dentro delas 3. Esse é o ponto de diminuição. Faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai começar a 11ª carreira e a gente continua seguindo esse mesmo padrão, fazendo diminuição a partir de agora, como eu falei anteriormente, né, sempre agora fazendo diminuição. Então começa a carreira fazendo essa diminuição, na sequência faz pontos baixos até a gente chegar lá no marcador do meio, onde a gente vai continuar repetindo. 3 pontos baixos dentro do ponto do meio. Na sequência, ponto baixo até chegar no final, lembrando que sempre nos 2 últimos pontos da carreira final, a gente também faz um ponto de diminuição, ok? É bem simples esse padrão, é só você prestar bem atenção agora nesse início e no final da carreira, e aí a gente vai continuando seguindo essa mesma sequência, não vai mudar nada, a gente continua seguindo esse mesmo padrão. Essa, como eu falei, é a 11ª carreira e eu vou fazer um total de 40 carreiras. Ou seja, após essa 11ª carreira, eu vou fazer mais 29 carreiras. No total, 40 carreiras. Então, vou adiantar o vídeo, porque agora é só repetição. Se você não entendeu, volta um pouquinho, assiste o início das carreiras, como eu falei, estão todas numeradas aqui em cima. Então, você preste atenção em qual carreira você está, qual é a carreira que eu comecei a fazer as diminuições, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou adiantar e volto para a gente tirar as medidas e fazer a última parte dessa peça.
Pronto, gente, ó, terminei as 40 carreiras, esse vai ser o tamanho total dessa peça. Ela vai ficar com 41 centímetros de comprimento por 19 de largura. Tem um modelo aqui no canal que é dessa forma aí, eu vou deixar até o link aqui em cima e na descrição também para você quiser assistir, mas nesse a gente vai fazer ela toda quadradinha, então a gente vai complementar essas laterais para fazer o fechamento aí, ó. A gente terminou na correntinha, como sempre, e a gente vai continuar fazendo pontos de diminuição também nessa lateral, ó. Então, passa a agulha no primeiro ponto, passa no segundo, faz esse ponto de diminuição. Aí a gente continua fazendo pontos baixos. Depois do ponto de diminuição, eu vou fazer 12 pontos baixos em cada um desses pontos de base, vai sobrar 2 pontos. Nesses 2 últimos pontos, eu vou fazer um ponto de diminuição também. Outro detalhe, a gente não vai mais trabalhar onde está o marcador, tá? No ponto do marcador, a gente não vai mais fazer nenhum ponto, ali vai ser a base do tamanho dessa peça, então a gente não trabalha mais. Também estou enumerando cada uma dessas carreirinhas agora, tá? Isso aqui vai ser a aba, vamos chamar assim, o fechamento dessa lateral, então eu vou enumerar também para que fique mais fácil para vocês se guiarem em qual carreira você tá. Terminei os 12 pontos baixos, sobrou esses 2 pontos, como eu falei, a gente não vai trabalhar onde está o marcador, ó, então a gente vai trabalhar nesses 2 últimos pontos, vou fazer um ponto de diminuição, igual nós fizemos no começo dessa carreira. Passa a agulha no primeiro, passa no segundo, puxa uma laçada por dentro dessas 3 laçadinhas, faz uma corrente, vira a peça e a gente começa a segunda carreira aqui dessa lateral. Começa também fazendo outro ponto de diminuição. Na sequência, continua fazendo pontos baixos em cada um dos pontos de base, são 10 pontos baixos, vai sobrar 2. Nesses 2 últimos, a gente vai fazer outro ponto de diminuição. Chegamos no final da carreira, um ponto de diminuição. Faz uma corrente, vira a peça, e agora a gente vai para a terceira carreira. Começa a carreira da mesma forma, com pontos de diminuição. E na sequência, 8 pontos baixos em cada um dos pontos de base, até a gente chegar nos 2 últimos pontos, que é onde a gente vai fazer mais outro ponto de diminuição. Pronto, terminei os 8 pontos baixos e agora eu faço um ponto de diminuição para a gente finalizar essa carreira. Faz uma corrente final, vira a peça e a gente começa seguindo a mesma sequência de antes. Começa fazendo um ponto de diminuição. Agora, 6 pontos baixos em cada um desses pontos de base.
e finaliza a carreira com mais um ponto de diminuição. Começa a quinta carreira seguindo o mesmo padrão, um ponto de diminuição no início e, na sequência, 4 pontos baixos em cada um dos pontos de base. No final, faz outro ponto de diminuição, faz uma corrente, vira a peça, vamos para a sexta carreira. Começa fazendo um ponto de diminuição, na sequência, 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base e finaliza com outro ponto de diminuição. Faz uma corrente, vira a peça, a gente vai para a sétima carreira, começa com um ponto de diminuição, faço mais outro ponto de diminuição também. Agora a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai para o nosso último ponto, que também vai ser um ponto de diminuição. E finalizamos a primeira parte da peça, ó, conforme vocês podem ver, ela já ficou quadrada. Então, aí a gente puxa, faz essa correntinha final, a gente vai cortar esse fio para poder fazer o acabamento. E aí, a gente vai repetir esse mesmo padrão do outro lado da peça. E aí, corta o fio, puxa essa laçada, puxa bem para ele ficar bem apertado. Aí, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos. Eu vou pegar uma agulha mais fina, uma 3,5. Aí, vai passando ele. E aí, esconde bem ele por dentro dos pontos. Depois, a gente corta a ponta do fio e queima a ponta. Agora, pega o restante do fio pra gente poder fazer o outro lado. Como eu falei antes, a gente não trabalha onde tá o marcador. Tá vendo aí, ó? A gente vai do ponto do lado do marcador, ó. Passa a agulha, pega o fio, ó. Faz esse nozinho inicial. E dentro desse mesmo ponto, a gente vai já começar com o ponto de diminuição, como antes a gente estava fazendo, ó. Então, passa a agulha dentro desse mesmo ponto que a gente fez esse nó inicial, vai no segundo. Ficou com 3 laçadinhas na agulha, puxa mais uma laçada por dentro delas 3, ó. Finalizamos o ponto de diminuição. Na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos e nos 2 últimos pontos finais dessa carreira, a gente vai fazer um ponto de diminuição. A gente vai repetir o mesmo padrão. Eu vou cortar essa parte para poder adiantar o vídeo, que esse vídeo tá ficando bem longo. Aí é só você voltar para a parte que a gente fez anteriormente para repetir o mesmo padrão. É bem simples esse padrão, conforme vocês viram, é só repetir o mesmo padrão até chegar lá no finalzinho da carreira. Pronto, gente, ó, a peça vai ficar assim. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos por toda essa lateral da peça, fazer um contorno, né, pra gente poder fazer a finalização. Então, aí a gente já dá continuidade onde a gente terminou ali, ó. Vai fazendo pontos baixos, igual eu tô mostrando aí pra vocês. Só pontos baixos mesmo. A gente circula toda essa peça, fazendo pontos baixos.
E aí, gente, quando chega na quina da peça, para deixar ela mais quadradinha, ó, eu faço uma corrente e faço outro ponto baixo dentro do mesmo ponto que eu finalizei o ponto anterior, ó. E aí, continua fazendo pontos baixos dessa outra lateral, até a gente chegar na outra quina, onde a gente vai fazer a mesma coisa. Sempre na quina, faz uma corrente, e aí vira, faz outro ponto dentro do mesmo ponto e dá continuidade. Pronto, finalizei todo esse contorno de pontos baixos, e aí chegando nesse finalzinho eu decidi fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, só para o acabamento ficar mais bonitinho. E aí eu dou continuidade, já vou pro próximo ponto, ó. Passo a agulha embaixo desse primeiro ponto, onde a gente iniciou a carreira, e aí eu faço um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma corrente, e aí eu já vou fazendo pontos baixíssimos nos pontos seguintes, passando a agulha pelo meio de cada uma dessas correntinhas de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí eu contorno toda essa peça fazendo só pontos baixíssimos. E pronto, finalizei toda a peça. Agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Então aí eu já cortei o fio, a gente puxa essa laçada final e a gente vai simular uma correntinha, conforme sempre eu ensino aqui pra vocês. No final de cada peça a gente faz essa simulação pra ficar o acabamento bem perfeito. Então aí você passa a agulha no ponto, ó, no primeiro ponto, puxa essa laçada e aí volta no ponto de baixo, ó, passa a agulha e faz essa simulação aí de corrente. Depois a gente vai pegar esse fio, vai escondendo ele por dentro da peça, depois corta a ponta, queima para fazer o acabamento final. Agora eu vou tirar a medida dessa peça, ela vai ficar com 44 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. E agora a gente vai trabalhar nas laterais, ó. Então, eu já fiz a primeira parte, agora eu vou fazer uma com vocês. Então, pega o restante do fio, passa a laçada na agulha, faz esse primeiro nozinho, ó. E aí, a gente vai fazer 7 correntes. Terminadas as 7 correntes, vou tirar as medidas. Ó, essa corrente vai ficar com 6 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó, nesses nozinhos. Então, a gente vai fazer pontos baixos. Vai fazer um total de 6 pontos baixos. Terminados os 6 pontos baixos, ó, chegamos no final da carreira. Então, aí a gente vai fazer uma corrente, vira a peça, e agora a gente vai trabalhar com um ponto baixo duplo. Eu chamo ele assim porque eu não sei exatamente o nome desse ponto, ó. A gente passa a agulha no meio do ponto, ó, de cima, e na perninha do ponto de baixo também, ó, conforme vocês podem ver aí no vídeo. A gente vai passar a agulha dessa forma. Então, aí você pega a laçada, e aí a gente passa a agulha, pega uma laçada e finaliza o ponto. Então, esse é o primeiro ponto baixo. A gente vai fazer um total de 6, seguindo esse mesmo padrão. Chegamos no final da carreira, ó. Então, a gente faz uma corrente.
E a gente vai continuar seguindo esse mesmo padrão, ó, passando a agulha no meio do ponto de base e no ponto de baixo também. Então, a gente continua seguindo esse mesmo padrão de ponto baixo duplo. Vai fazendo, essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 8 carreiras. Eu vou contar com vocês como é que eu faço a contagem, porque esse tipo de ponto ele meio que confunde a gente para saber exatamente quantas carreiras a gente fez. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a contagem, aí você faz na sua peça também para você seguir esse mesmo tamanho. Eu também vou tirar a medida no final. Pronto, ó, finalizei as 7 carreiras, né, agora a gente vai fazer a contagem. Então, você vai repetir o mesmo padrão para fazer 2 peças iguais, ó. E aí a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é assim que eu vou contando do outro lado também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, um lado tem 8 e o outro lado tem 9, seguindo essa forma que eu faço a contagem, tá? E aí agora a gente vai tirar as medidas, ó, vai ficar com 6 centímetros de largura, ó, por 11 centímetros de comprimento. Então, esse é o tamanho da peça. Então, agora a gente faz o acabamento, corta a ponta desse fio, puxa o fio por dentro do laço, e a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente vai cortar a pontinha e queimar com o isqueiro. E aí você faz esse mesmo acabamento nessas 2 peças. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte da costura. Eu vou usar essa agulha de tapeceiro, vou usar o próprio fio para fazer a costura. Outro detalhe importante também, ó, é você ver o design, tá? O direcionamento aí do design, onde vai ser a tampa e a parte de baixo da peça. Eu escolhi essa parte aí, ó, para ser a parte da tampa, que é onde fica a ponta ali do desenho do crochê. E aí a gente já organiza as laterais para a gente começar a fazer a costura também. Essas partes das laterais que eu tô mostrando pra vocês, ó, eu vou colocar na parte de cima, ó. Então, aí é onde a gente vai começar a fazer essa costura, ó. Na parte de cima, coloco ali. E a costura, ó, ela vai ser feita, ó, no meio dessas correntinhas que a gente fez de pontos baixíssimos, ó. Bem nesse meio é onde eu vou fazer, onde eu vou passar a agulha pra fazer a costura, ó. Que é pra ficar bem escondida mesmo, os pontos ficar bem escondido, não ficar mostrando que a gente fez uma costura. Então, aí eu já passo a agulha de tapeceiro nesse primeiro ponto, deixa uma ponta, depois a gente vai fazer o acabamento, vai esconder essa ponta por dentro dos fios, deixa uma pontinha. E aí a gente vai passando a agulha, ó, como eu falei, bem pelo meio desses pontos, que é para ela ficar bem escondida. E aí a gente vai passando para o outro lado. E aí você vai fazendo conforme eu tô mostrando aí no vídeo.
E aí, gente, quando chegar no final, você terminar toda essa costura da lateral, a gente vai escondendo esse fio por dentro desses pontos, ó, na parte interna da peça. Então, vai escondendo ele. Depois a gente corta a ponta e queima, tá? E aí a gente vai repetir essa mesma costura do outro lado. Confesso para vocês que a parte da costura é a parte mais chatinha, porque é um pouco demorado para fazer a costura, mas com cuidado e paciência dá tudo certo no final, tá? Então aí você faz essa costura de um lado, depois repete do outro lado também. E esse vai ser o resultado, ó. Depois da costura pronta, a peça vai ficar assim. E agora a gente vai partir para a última etapa da nossa bolsa, que é fazer a alça. Então, a gente vai precisar de 2 argolas mosquetões tamanho P. Então, pego o fio, passo a agulha pelo meio da argola, ó, pego uma laçada, faz esse nozinho inicial, depois a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos dentro dessa argola. Fiz 1, 2, 3 e 4. E aí a gente faz uma corrente, ó. A gente fez 4 pontos baixos, faz uma corrente. E agora a gente vai trabalhar, ó, passando a agulha no meio desses pontos de base, ó. Fazendo pontos baixos também, ó. Então, faço 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Aí, a gente vai virar a peça e vai continuar fazendo pontos baixos, ó, passando a agulha no meio do ponto novamente, pegando a outra perninha do ponto, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. E vamos fazer também mais 4 pontos baixos. Chegamos no último ponto. E aí, conforme vocês podem ver, ó, ficou uma abertura no meio. Então, a gente vai no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo, vai no segundo, mais outro ponto baixíssimo. E a partir de agora, a gente só vai subindo, fazendo um espiral só em pontos baixíssimos. Esse vai ser o ponto da nossa alça, tá? Eu já ensinei esse modelo de alça aqui no canal, só que eu fiz ela um pouco diferente. Dessa vez, eu comecei ela na argola e a outra eu não fiz dessa forma. Mas é só com pontos baixíssimos, a partir de agora você vai só fazendo um espiral, vai circulando, fazendo pontos baixíssimos, até chegar no tamanho ideal dessa alça. Eu vou adiantar o vídeo e volto para mostrar para vocês qual foi o tamanho que eu fiz, quantos centímetros, para você se basear para fazer a sua, ou você também pode fazer maior, se você preferir. E pronto, gente, a nossa alça vai ficar assim, ó. Ela vai ficar com 19 centímetros, é uma alça de mão, mas você também pode fazer ela maior, se você preferir. Agora, a gente vai colocar a segunda argola. Vamos fazer essa costura aí da argola. Então, colocar a argola dessa forma que eu tô mostrando, ó. Puxa o fio. E aí, a gente vai meio que fechar essa abertura aí do espiral, tá, ó. Então, passa a agulha pelo meio do primeiro ponto, pelo meio do segundo, do ponto da frente, ó. E por dentro da argolinha também. Puxa, faz um ponto baixo. Vai no próximo ponto, faz a mesma coisa. Passa a agulha, ó, meio que fechando essa abertura aí do espiral.
fazendo pontos baixos e prendendo a argola. E aí, a gente vai fazer um total também de 4 pontos, que foi a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou na outra argola. Também a gente vai fazer esse fechamento com 4 pontos baixos. E finalizamos a nossa alça, ó, puxa essa laçada final pra gente poder cortar o fio e fazer o acabamento. Pega uma agulha mais fina, vai puxando esse fio por dentro desses pontos, ó, igual eu tô mostrando. Puxa, esconde bem, depois a gente corta a pontinha e queima pra fazer o acabamento final. Agora, vamos colocar os acessórios da nossa bolsa, ó. Eu vou usar 2 porta-alças, meia-lua. Também vou usar esse fecho de garrinha, mas você pode usar outro tipo de fecho, ou até botão imantado também. Então, aí a gente começa a colocar esse fecho. Vou colocar o fecho, ele é de garrinha, então ele é de encaixe. Ele abre e encaixa primeiro a parte de cima, depois eu encaixo a parte de baixo, também tem 2 garrinhas. Depois encaixa esse porta-alça, vou deixar também o link dele aqui embaixo, tá? Onde comprar. Ele é bem simples, ele também tem 2 garrinhas, então a gente coloca e fecha pela parte de dentro as 2 garrinhas. Você também pode usar um alicate, desses alicates para fazer bijuteria. E pronto, ó, prega um do lado, depois do outro, e por último a gente coloca a alça. Como é uma argola mosquetão, a gente abre e encaixa ela, só abrir e encaixar ela de um lado, depois do outro. E para alça de ombro, você pode usar uma corrente ou também fazer do próprio crochê uma alça. Aqui no canal tem várias aulas de alças de crochê, então fica aí a seu critério. Eu vou usar essa corrente, depois eu vou passar o fio por dentro dela, só para deixar ela mais bonitinha, com um detalhe mais diferente. E daquele tubo inicial, essa quantidade de fio que sobrou, ó. Então, um tubo de 500 gramas dá para fazer tranquilamente essa peça e ainda sobrar para fazer uma alça de crochê, se você quiser. E esse é o resultado final da nossa peça de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira vez testando esse fio de 5 milímetros, então eu resolvi fazer esse modelo de bolsa. Eu gostei bastante, eu achei que ela ficou bem estilosa, bem diferente. Aqui no canal tem 2 modelos de bolsa seguindo esse padrão parecido, só que ela é pontuda, ela não é quadradinha dessa forma. Eu vou deixar também um link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse de assistir essa aula. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se restou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like, comenta aqui também. Compartilhe esse vídeo, que dessa forma você está contribuindo com o meu trabalho e assim você me motiva a trazer muito mais novidades e aulas gratuitas de bolsas de crochê aqui para o canal. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!